Na Idade Moderna, a gente pode dar destaque a uma corrente filosófica na teoria e filosofia do direito que é chamada de contratualismo. Aqueles autores que seguem essa escola, eles são chamados de contratualistas. E afinal, quem que são esses caras? Quem são esses pensadores? E o que é essa teoria contratualista do direito? Basicamente, a ideia comum entre os contratualistas é que o Estado surge por meio de um contrato firmado entre as pessoas. Esse contrato é denominado contrato social. Ele é um marco, tá? Porque antes do contrato social, as pessoas viviam no que é chamado de estado de natureza, enquanto que após o contrato social, as pessoas passam a viver no que é chamado de estado de sociedade, tá? Beleza, essa é a ideia básica do contratualismo, tá? Então, para gerar uma sociedade organizada, as pessoas abrem mão de uma parte da sua liberdade que elas tinham lá no estado de natureza porque no estado de natureza não tinha regras, você poderia tudo, você tinha uma liberdade ilimitada, você abre mão dessa liberdade em troca de segurança numa sociedade organizada e você passa a viver, então, num estado de sociedade. Estado de natureza, contrato social, estado de sociedade. Vamos, então, falar do primeiro dos 3 contratualistas dessa aula, o Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes foi um filósofo inglês, o autor da obra chamada Leviatã. Para ele, especificamente, o estado de natureza, né? Lembra, o estado de natureza é um momento anterior à existência do contrato social. O estado de natureza para o Hobbes era um estado de guerra de todos contra todos, né? Apesar de haver uma ilimitada liberdade no estado de natureza, afinal de contas você podia fazer o que você quisesse, a vida no estado de natureza para o Hobbes era solitária, era pobre, era brutal e era curta. Imagina se todo mundo pudesse ter o que quisesse, não houvesse uma sociedade que impedisse a violência, os saques, roubo, nada disso, né? Então esse estado de natureza para o Hobbes era um estado de miséria, né? Ele era também considerado pelo Hobbes hipotético, ou seja, ele nunca existiu na realidade, apenas uma abstração filosófica. A solução, então, para essa vida miserável que era levada no estado de natureza é que as pessoas negociassem uma parte das suas liberdades, ou seja, a liberdade deixaria de ser irrestrita, em troca de segurança de uma sociedade organizada. Então, a partir do contrato social, deixa de ter um pouco de liberdade, então eu não posso mais saquear, eu não posso mais matar quem eu quiser, eu não posso mais roubar quem eu quiser, em favor de uma sociedade com algumas regras, certo? Para o Hobbes, surge junto com o contrato social uma moral chamada de moral contratualista. Então, segundo ele, a moral surge apenas após o contrato social e após a gente concordar com essa moral, tá? E por isso que ela chama de moral contratualista. E ela também é, obviamente, relativa. Ela é relativa a quê? Relativa ao contrato, ela depende do contrato social. Dessa forma, então, para o Hobbes, de extrema importância para ele, que é a ideia de que os homens cumpram e não violem os acordos racionais firmados, o contrato, né? Para ele, essa é uma lei natural, inclusive. Certo? Falamos de Thomas Hobbes, vamos para John Locke. John Locke veio de 1623 a 1704, ele também era inglês e escreveu obras importantes, principalmente para a ciência política. A principal obra que interessa aqui para a gente chama-se Segundo Tratado sobre o Governo Civil. Tá? O Locke, ao contrário do Hobbes, ele não acreditava que o estado de natureza era uma guerra de todos contra todos. Não acreditava na miserabilidade, na pobreza, na infelicidade do homem no estado de natureza. Para o Locke, os homens eles viviam no estado de natureza numa certa harmonia, numa certa paz. Ele acreditava especialmente no direito natural de propriedade. Propriedade para o Locke é um direito natural. E propriedade para o Locke também tem um sentido lato, um sentido genérico para ele. Propriedade no sentido genérico para o Locke significa vida, liberdade e propriedade. Essa segunda propriedade agora aqui, num sentido específico, tá? Então, propriedade para o Locke tem o sentido genérico, que significa vida, liberdade e propriedade, mas também tem o sentido específico de propriedade, que é aquele que a gente está acostumado, né? De ter a propriedade de um bem, certo? Então, novamente, para Locke, direito natural era a propriedade, que significava vida, liberdade e bens adquiridos, né? A propriedade estrita, e de forma a garantir e preservar os direitos que cada um tinha no estado de natureza, as pessoas se uniram e estabeleceram também um contrato social. Diferentemente de Hobbes, o estado de natureza para o Locke existiu de fato, ele não era hipotético. Diferentemente dos outros contratualistas, o Locke dizia que a propriedade para ele era um direito natural.
enquanto para o Hobbes e para o Rousseau, propriedade era um direito civil apenas, só existia depois do contrato. Para o Locke, o primordial objetivo do contrato social e da sociedade civil, então, era a proteção da propriedade, que era um direito natural, e existia desde sempre, porque é um direito natural, como vocês sabem, um direito natural, ele surge com o surgimento do ser humano. Tá? De novo, lembrando que a propriedade para o Locke tem sentido amplo, quer dizer vida, liberdade e propriedade de bens. Tudo certo sobre Locke? Vamos agora para o Rousseau. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, apesar do nome francês, tá? Ele nasceu na Suíça. Para ele, os homens no estado de natureza são amorais e não sabem o que é bom e o que é ruim. Então, eles não conseguem ver emoções nem sofrimento. Então, essa é uma diferença do Rousseau do Hobbes, né? Para o Hobbes, a vida era miserável, era uma vida triste. Para o Rousseau, eles eram amorais, eles não conseguiam saber o que é sofrimento, o que é justiça, o que é emoção, certo? Ao contrário dos outros autores, para o Rousseau, o contrato social não foi um processo justo, uma vez que muitos dessa população foram enganados pelo discurso de poucos, certo? E esses iludidos acabaram trocando as suas liberdades, não por uma proteção legítima, como dizia o Hobbes ou Locke, mas eles trocavam a liberdade pela servidão. A ideia do Rousseau é propor um pacto, então, legítimo, um contrato que não faria com que algumas pessoas trocassem a sua liberdade pela servidão. E aí, a gente acaba a nossa aula da Idade Moderna falando dos contratualistas, certo? Falamos, então, dos contratualistas e vamos, nas próximas aulas, seguir nosso estudo em Filosofia do Direito. Um forte abraço e até mais!